dólar tá caindo, a nossa bolsa brasileira tá subindo. E aí, por que que isso tá acontecendo? Será que eu compro dólar? Será que a bolsa tá cara? Vamos entender o porquê que isso tá acontecendo? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E hoje a gente vai falar um pouco mais desse contexto, né, de Brasil e exterior, por que que a gente está tendo o dólar caindo agora, né, chegando nas mínimas dos últimos tempos, ali em 4,80 e a nossa bolsa ali quase batendo 120 mil pontos. Vamos lá? Nos últimos dias a gente teve ali primeiro a questão do dólar caindo, né? A gente passou ali por muitos meses, um longo período com o dólar sempre acima de 5 e aí algumas vezes ele começou a cair e aí nos últimos meses ele tem caído de forma um pouco mais consistente, chegando ali aos 4,80. E aí a gente sempre fica naquela questão, né? Será que vai continuar essa queda? Será que eu espero para comprar dólar? Ou será que vai subir depois? Então eu já deveria comprar agora, né? O que é a situação agora? Um grande ponto ali, um ponto muito importante para isso ter acontecido nos últimos tempos foi, primeiro, a balança comercial. Então, isso quer dizer que a gente está exportando mais do que a gente está importando. Então, está entrando mais dinheiro no Brasil do que está saindo. Isso muito por causa do agro ali, uma grande exportação de milho e soja que favoreceu essa balança comercial, então fez entrar bastante dinheiro no Brasil. Fora isso, né, a gente teve ali a aprovação do arcabouço fiscal, que, por mais que talvez não seja o ideal, traz um pouco mais de confiança, né? Assim, um pouco mais de certeza do caminho ali dos nossos gastos, né? Que por mais que vai ser possível aumentar esses gastos, esse aumento pelo menos vai ser em níveis controlados, né? Pela inflação, mais uma taxa ali menor do que a gente teve em outros anos, né? Entre 0,6% e 2,5%. Então, está considerando que os gastos do governo podem aumentar, mas pelo menos isso vai acontecer de forma mais controlada e não simplesmente uma porteira aberta para os gastos. Então isso traz um pouco mais de certeza, o que é positivo para a visão do país, até para investidores estrangeiros. E fora isso também a gente tem a questão muito relevante, que é a nossa taxa básica de juros e, consequentemente, também o nosso juros real, que eu vou explicar agora mais no detalhe. No momento, né, a gente tem o juros real mais alto do mundo. E o que é esse juros real? É quando a gente pega ali a nossa taxa básica de juros, né, os juros do país, e retira dela a inflação. Então, a gente está querendo olhar para o que de fato está crescendo o dinheiro, né, de quem está colocando o investimento ali relacionado à taxa de juros. Então, por exemplo, se eu tenho, né, um juro, se eu tenho meu investimento crescendo a 6% ao ano e a inflação também está em 6% ao ano, na verdade, meu dinheiro não está crescendo ali, meu poder de compra, ele não está crescendo. Ele está simplesmente acompanhando o quanto que as coisas estão ficando caras também. Então, as coisas estão ficando caras, meu dinheiro está crescendo igual, eu consigo manter ali meu poder de compra. Então, a gente sempre que está investindo, a gente quer ganhar da inflação. Então, eu quero ter essa correção, né? Eu quero que meu dinheiro cresça com a inflação, mas ele ganhe disso também. É verdade que em alguns momentos pode ser que isso não aconteça, não necessariamente todo mês vai crescer dessa forma, né? Seu dinheiro acima da inflação, mas o objetivo em geral tem que ser que a gente tenha esse ganho acima da inflação, né? Então, que é essa parte ali, que é o juros real. E aí, a gente tem no mundo, né, países que vão ter ali os juros, que a gente chama de juros nominal, né? Então, essa taxa de juros do país mais alta do que a do Brasil. Mas isso também com uma situação de inflações muito mais altas do que o Brasil. Agora, a gente está ali com a Selic a 13,75%, mas nos últimos 12 meses a nossa inflação ficou ali um pouquinho abaixo de 4%, o que é muito baixo, né? Então, a gente está falando ali de um ganho real
do dinheiro, né, por causa dessa taxa de juros, de mais de 9%. Então, esse diferencial de taxa ali é que é muito relevante. Quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, é claro que, né, é uma economia bem mais desenvolvida, muito mais forte que a nossa, mas a gente olha ali uma situação agora que a taxa básica de juros dos Estados Unidos, né, a taxa ali do Fed deles, ela tá muito alta para os patamares dos Estados Unidos, ela tá ali em 5%, mas a inflação deles também tá muito alta. Tá ali, os últimos 12 meses até maio, tava em 4% também. Então, isso quer dizer que as inflações ali, Brasil e Estados Unidos estão muito próximas, mas para investir no Brasil, o investidor está ganhando muito mais dinheiro quando a gente olha essa questão dos juros real. Isso acaba também incentivando o investidor a trazer dinheiro para o Brasil. Consequentemente, se a gente está tendo mais dinheiro entrando, a gente tem, né, o dólar caindo, porque tem uma demanda maior pelo real, e a nossa bolsa subindo, porque esse investidor estrangeiro muitas vezes vai para a nossa bolsa também. Apesar dessa nossa taxa básica de juros ela tá alta, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem recebido muitas críticas com relação a isso, porque já se tinha uma expectativa dessa Selic estar caindo e ela ainda não começou a cair, apesar de que há um consenso muito grande no mercado que, no máximo daqui a 2 reuniões do Copom, ou seja, lá para agosto, a gente já vai ter essa taxa básica de juros nossa caindo. Dá para entender por que ele fez isso, né? Porque existia uma preocupação ali de ter um alinhamento com o exterior também. Então, se, por exemplo, o Brasil começa a cair os juros, mas os Estados Unidos continuar aumentando os juros, isso ia ser muito ruim para essa relação ali também do nosso câmbio. Inclusive, né, em nota, eles falaram que se fosse necessário, eles continuariam aumentando depois e não mantendo igual está agora a nossa taxa básica de juros já há tanto tempo. Mas, à medida que lá fora, né, nos Estados Unidos, a informação, né, é que provavelmente vão parar de aumentar, né, esse ciclo de alta da taxa de juros lá dos Estados Unidos também vai parar, dado que a cada vez eles estão aumentando menos. Aqui no Brasil também a tendência é um pouco seguir esse ritmo e mais rápido até começar a pensar em cair a nossa taxa básica de juros, porque de fato ela está muito alta. E aí então a gente tem uma inflação controlada, né, como é o esperado que aconteça ali com o aumento da taxa básica de juros, uma perspectiva dessa taxa básica de juros, dessa Selic cair. Isso faz com que a nossa bolsa comece a subir. Então, primeiro por causa de uma expectativa ali, né? A renda fixa ao longo do tempo ela vai pagar menos, já que essa nossa Selic vai diminuir. Consequentemente, tem uma migração de investidores da renda fixa para a renda variável. E fora isso, a gente tem algumas empresas especificamente que se beneficiam muito com essa taxa básica de juros nossa caindo. Aliás, algumas não, a tendência é que a grande maioria delas se beneficie. Isso porque, né, normalmente as empresas elas possuem dívidas muitas vezes, né, indexadas ao CDI, à inflação. E então, se a gente tem uma inflação mais baixa, quer dizer que eles estão tendo que pagar menos juros. E a mesma coisa ali com a Selic, né? À medida que a Selic está mais baixa, consequentemente, o CDI também está mais baixo, e isso quer dizer que as empresas vão ter que gastar menos dinheiro pagando juros de dívida. Se eles vão pagar menos juros de dívida, né, você vai ter uma despesa nesse sentido menor, isso quer dizer que a empresa vai dar mais lucro. Mais lucro quer dizer que ela pode tanto investir mais no próprio negócio e crescer mais o negócio, quanto pagar acionistas. E então, isso faz com que tenha, de novo, né, mais interesse na bolsa, tanto porque, de fato, a situação das empresas, né, vai ficar melhor,
quanto porque a outra opção ali de renda fixa também já não vai estar tão interessante. Eu falei muito de Selic aqui, né, e talvez você esteja um pouco perdido se você não está acostumado tanto com esses nomes, com taxa básica de juros, e eu já fiz vídeos específicos sobre isso que eu vou deixar aqui em cima linkado. E aí, qual que é a conclusão que a gente pode ter de tudo isso, né? Será que vale a pena comprar dólar? Será que a bolsa tá cara? Ao meu ver, a gente tá num patamar interessante de dólar. Eu acho que pode ter uma queda maior ali ao longo dos próximos meses, mas a gente não sabe, né? Então é interessante pensar em ir comprando dólar ao longo do tempo, fazendo ali um preço médio. Então você fica tranquilo, caso o dólar continue caindo, você vai ter aproveitado ele mais caro, mas você está continuando aproveitando ele mais barato. Caso o dólar suba ao longo desse período, pelo menos você começou a comprar ele mais barato. Isso é interessante tanto para quem está pensando em viajar para o exterior, mas também para quem quer investir no exterior. E é muito interessante pensar nesse investimento no exterior de fato, né? Então, não é simplesmente... A não ser que você compre para viajar, não faz sentido comprar dólar simplesmente como investimento. É interessante comprar dólar para investir no exterior, para comprar empresas, né, renda fixa, renda variável no exterior também. Porque é de fato aí que você vai ter um crescimento do seu patrimônio. E isso você consegue também uma diversificação dos seus investimentos, que é muito importante a gente pensar nisso, né? Em geral, varia de cada caso, mas interessante a gente pensar ali, às vezes, de ter pelo menos uns 10% do patrimônio investido, né? Dos investimentos relacionados com o exterior. Quando possível, diretamente no exterior, mas também, né, pelo menos ali com algum investimento como um BDR, outros investimentos que a gente tem na nossa bolsa, que nos possibilita investir no exterior. E fora isso, apesar da gente ter tido esse movimento, né, da bolsa ter valorizado muito, a gente não pode falar que a bolsa tá cara. A relação de preço e lucro, né, um indicador que a gente olha ali para a renda variável, quando a gente olha a bolsa em geral, o Ibovespa, ele tá muito baixo, então ainda é só um início da valorização da nossa bolsa, né? Se tudo der certo, se a gente não entrar em alguma outra crise, a gente vai ter agora uma virada desse ciclo, então uma tendência de alta da bolsa de valores de agora para frente. E a gente precisa também analisar, né? A não ser que você compre só um ETF que investe em bolsa de valores ali, né? É interessante a gente pensar em olhar de fato cada empresa, a situação de cada empresa que a gente tem interesse, se ela estaria cara ou não. Então, um dos indicadores interessantes é olhar essa relação de preço e lucro, né? Então, quanto menor tiver esse número, olhando o seu próprio histórico, a gente tem uma referência se a empresa está barata, atrelado a olhar o lucro, né? Porque se o lucro estiver caindo também não é tão interessante, mas se a empresa tiver um lucro crescendo e essa relação de PIL, né, preço sobre lucro, abaixo de um padrão ali da empresa, pode ser um momento ainda interessante de entrar e, né, de fato, ao longo do tempo é mais interessante você ir fazendo aportes constantes do que esperar um momento específico para poder entrar e procurar a oportunidade, né, em específico, assim, o aporte constante vai fazer muito mais diferença, vai ter um ótimo impacto no longo prazo do que deixar o dinheiro parado para esperar ali um investimento em que a gente pode acreditar que é um momento específico, que é o momento excelente, que seria muito mais difícil de acertar. E aí, se vocês quiserem, a gente pode também falar sobre o que são esses indicadores interessantes de olhar ao avaliar uma empresa, né, de forma mais fundamentalista. Comenta aqui embaixo se vocês quiserem. E se esse vídeo aqui foi importante, se foi interessante e te ajudou a entender um pouco melhor a situação, deixa sua curtida aqui no vídeo, porque é muito importante para o YouTube entender a relevância desse vídeo. Obrigada, investidores, e até a próxima!